Eu acabei de ver um vídeo de um antigo amigo meu que focou no audiovisual na época em que eu estava começando. Os vídeos dele estão muito bons, ele, tipo assim, melhorou muito na gravação, na edição. Por mais que ele não crie conteúdo para si, pelo pouco que eu pude ver, ele tem um bom portfólio, ele tá criando bem. E na hora que eu vi isso, eu fiquei, tipo assim, feliz por ele, por ter progredido, né, na qualidade dos vídeos dele, na qualidade do que ele entrega para os clientes dele. Só que eu fiquei me sentindo um pedacinho de merda, porque quando ele teve a ideia de ir para o mundo do audiovisual, era o mesmo momento em que eu já estava nesse mundo. Tinham mais ou menos uns 5 meses que eu tinha saído de uma agência de marketing digital, onde eu trabalhava como designer e videomaker, só que eu não editava vídeo, eu só gravava os vídeos, eu roteirizava e gravava os vídeos e também fazia design. Eu fiquei 6 meses nessa agência de marketing digital, mas antes disso eu já vinha estudando design gráfico. Eu comecei a estudar design gráfico por conta de um trabalho voluntário que eu comecei a fazer. Eu entrei para o Interact, que é um grupo de jovens que fazem serviço voluntário. Ponto. Depois de qualquer coisa você pesquisa mais. E nesse clube de serviço voluntário, eu peguei o cargo de diretora de imagem pública. E eu me identifiquei muito, eu amei começar a fazer design. E foi também na mesma época em que a minha mãe começou a criar conteúdo na internet. E eu comecei tanto pelo clube quanto pela minha mãe. Então eu comecei a trabalhar com a minha mãe. A minha primeira cliente foi a minha mãe e o clube. E eu fazia essas postagens. Eu comecei a estudar design, foi na época da pandemia, foi na época que o marketing digital começou a estourar. Então eu entrei nesse mundo do marketing nessa época em que ele começou, que o marketing digital, né, começou a explodir. Eu entrei nessa época. Só que eu nunca me identifiquei com marketing agressivo. E o marketing com o qual eu mais tive contato foi esse marketing agressivo. Hoje em dia, tem uma única pessoa que eu conheço no mundo do marketing que realmente defende essa ideia de que a criação de conteúdo pode ser leve, que é a Marine Santos, a copywriter. Só que eu não conhecia a Marine antes. Eu nem sei se a Marine antes, né, lá em 2020, produzia conteúdo sobre isso. Não sei se naquela época ela já defendia essa. E eu nunca gostei, ficar usando gatilhos de escassez, gatilhos de não sei o quê, para tentar convencer as pessoas de comprarem um produto ou um serviço que às vezes elas nem precisam, entendeu? Hoje em dia, todo mundo está muito mais consciente, ninguém mais quer vender para o público errado, né? Antes todo mundo queria vender a todo custo para qualquer pessoa. Só que na época eu só conhecia esse marketing. Isso fez com que eu não só isso, né? Várias outras coisas, mas isso fez com que eu atrasasse o meu desenvolvimento nos estudos de marketing. Eu sempre fui autodidata, né? O ponto nem era esse. Mas tá aí um pouquinho da minha história para já começar a contar nesse perfil, né? Aí fiquei muito feliz por esse meu amigo, mas aí fiquei me sentindo culpada por não ter focado tanto quanto eu deveria, me senti atrasada. Enfim, eu fiquei me comparando. Tipo assim, isso é algo exclusivamente meu, é um problema meu. Eu olhei e comparei, né? Só que assim, é engraçado como os nichos são diferentes, porque no nicho da publicidade e do marketing, existe uma grande variedade de pessoas no nicho de publicidade e marketing, mas a maioria das pessoas estão competindo, estão desafiando umas às outras, estão se comparando, estão querendo umas serem melhores que as outras, assim, sabe? Tipo, não existe essa parceria. Quer dizer, existe, mas assim, o que você mais vê não é isso. O que você mais tem contato não é isso. Ou talvez eu tenha entrado pelo lado completamente errado do estabelecimento, porque eu particularmente só vi isso na minha vida. Eu amo o mundo do audiovisual. Eu amo tirar foto, eu amo gravar vídeo, eu amo editar. Eu realmente amo esse mundo. Só que eu sou muitas, eu amo muitas coisas e quando eu tive que escolher um caminho para seguir profissionalmente, eu escolhi esse, porque esse era o menos místico. Eu estava cansada de viver numa bolha sobre espiritualidade, numa bolha sobre magia. Eu amo tudo isso, mas eu olhava para tudo isso como algo da minha vida pessoal. Eu não queria trabalhar com isso. Eu queria trabalhar com algo mais mundano, digamos assim. Porque minha mãe já trabalhava com isso. Aí eu pensei, não, já tem a minha mãe nesse mundo. Se pá, meu pai um dia entra nesse barco. Então, na minha família, já tem uma pessoa desse mundo das terapias holísticas. Eu não preciso entrar.
eu vou entrar com uma pessoa que ajuda na publicidade dessas pessoas, entendeu? E embarquei nesse mundo. Só que foram muitas idas e vindas. Eu tenho muitas ideias, eu sou muitas coisas. Aí, no meio desse processo, eu sentia que não estava fluindo como eu gostaria, porque, como eu falei, esse mundo do marketing tem essa coisa da agressividade, sabe? Do vender a todo custo. E esse mundo corporativo, digamos assim, tem essa gana, né? De quero mais ambição. E não tô dizendo que isso é ruim. Eu tô dizendo que eu achava que eu era assim. Mas eu não sou assim. Eu tava nesse mundo, eu tava tentando existir e me manifestar nessa bolha, só que eu nunca fiz realmente parte dela. Mas como era a única coisa que eu conhecia, e é uma bolha que, queira ou não, quando você tá no lado errado da bolha, você se sente superior a todas as outras pessoas, porque você está se desenvolvendo, você está se evoluindo e você está mudando o seu mindset para criar riqueza na sua vida. E se você tá do lado errado da bolha, digamos assim, você se torna uma pessoa egocêntrica, você se torna uma pessoa que se acha melhor que os outros, sabe? Ah, não, eu tô no meu despertar. Eu despertei e eu sou melhor do que as outras pessoas. Enfim, e queira ou não, uma parte de mim sempre detestou tudo isso. Mas era a única coisa que eu conhecia, né? Então, tipo assim, por mais que eu ficasse em cima do muro de não quero me achar melhor que ninguém, mas ao mesmo tempo eu sei coisas que eles não sabem. Eu era assim. Ai, que vergonha. E como eu não queria fazer parte disso, eu saí totalmente fora do mundo do autodesenvolvimento para ir pro mundo do marketing, né? Porque eu queria viver uma realidade diferente. Só que daí no marketing também tem um lado ruim, né? Que é essa parte do um ficar competindo com o outro. O ponto nem era esse. Eu ia falar dos vídeos de dois amigos que eu vi e fui pra Nárnia, né? Mas tudo bem. E eu continuava não me identificando com a bolha na qual eu entrei. E é por conta desse comportamento de olhar para as outras bolhas, para os outros nichos, para as outras pessoas e realidades e achar que a minha não batia, que eu sempre vivi só na minha bolha. Magia, astrologia, numerologia, N coisas, né? Eu só conheço esse mundo. É triste. Mas eu só conheço esse mundo. E daí, por conta disso, o único mundo que eu me desafiei a conhecer foi o mundo do marketing, o mundo da publicidade, que, digamos assim, não me recebeu tão bem. E, enfim, aí hoje tudo que eu praticamente conheço são esses dois mundos. Só que, há um ano e meio atrás, eu comecei a frequentar batalha de rima. Batalha de rima, slam, eventos culturais. E, minha gente, eu nunca me senti tão acolhida e tão abraçada por um grupo de pessoas, sabe? Eu nunca me senti tão em casa. Cara, eu trabalhava numa agência de marketing e essa agência de marketing me permitiu acessar lugares que eu nunca imaginei acessar, me permitiu acessar pessoas que eu nunca imaginava acessar. Que, por exemplo, cara, eu fiz um trabalho para Mitsubishi, para Volvo, sabe? Eu estive muito dentro desse mundo corporativo. Eu acessei grandes escritórios, digamos assim, eu acessei grandes prédios. Só que sempre que eu entrava lá, eu não me sentia eu, sabe? Tipo, sempre que eu tentava fazer networking com as pessoas do meio do marketing, do meio da publicidade, enfim, desse meio, eu não me sentia em casa. Eu me sentia sendo uma atriz. Eu me sentia extremamente inferior a todo mundo. Cara, eu me sentia muito mal, assim, sabe? Eu tentava não parecer, né? Mas eu nunca me senti bem, sabe? Aqueles eventos de marketing. Na primeira batalha de rima que eu fui, cara, eu me senti tão em casa, eu me senti tão bem, que, tipo assim, aquilo ali entrou em conflito com todas as coisas que eu já tinha vivido. E quando eu comecei a conhecer artistas, quando eu comecei a frequentar lugares que artistas frequentavam, gente, a minha percepção de mundo mudou e tudo começou a fazer sentido. O meu autoconhecimento acelerou de uma forma, tipo assim, que é difícil explicar. Eu não nasci nesse mundo, mas quando eu conheci esse mundo, eu me senti tão em casa, eu me senti tão. Tudo fez tanto sentido. Cara, eu voltei a escrever, eu voltei a desenhar, eu voltei a fazer crochê, que são coisas que eu amo, só que eu tava tão focada ali no trabalho, no corporativo,
que eu não me permitia fazer todas essas coisas, né? Enfim. E eu vi o vídeo do meu amigo do audiovisual, comecei a me comparar, comecei a, tipo assim, caralho, né? Nossa. E alguns minutos depois eu vi o vídeo de um MC da cidade que eu morava. Cara, eu só senti orgulho, eu só senti orgulho. Eu só conseguia me sentir feliz por ele. Não é uma verdade absoluta, mas todo mundo desse meio é muito gente boa, todo mundo desse meio te abraça, todo mundo desse meio se levanta, porque tá todo mundo almejando, né? Almejando. Todo mundo tem um sonho, todo mundo quer alcançar esse sonho. E só que a diferença para o mundo corporativo é que as pessoas precisam ficar se provando umas para as outras o tempo inteiro, né? Eu não sinto que eu tô atrasada, eu não sinto que eu tô correndo contra o tempo. E vamos dizer, mano, acho que esse vídeo era só pra desabafar, né? Porque eu vi o vídeo de um amigo e me senti um pedaço de bosta. Eu vi o vídeo de outro amigo e cara, eu só consigo sentir orgulho. Eu só consigo, cada mínima conquista dessas pessoas que eu conheço, nem são tão minhas amigas, eu brilho os olhos, sabe? Que moral da história esse vídeo pode ter? Ah, mano, eu acho que a moral da história é que viver por um sonho que nem é seu, tentar viver por um sonho que nem é seu, não vai te levar a lugar nenhum. Eu tava tomando o sonho dos meus pais pra mim. Eu tava tomando aquele sonho pra mim porque era o que mais fazia sentido. É diferente, por exemplo, de você vir de uma família de médicos e você querer ser outra coisa. Não é como se eu estivesse seguindo a profissão deles. É mais sobre essa interpretação da realidade de querer uma vida de luxo, digamos assim. Eu não quero essa realidade. Só que eu não sabia que eu não queria. Quando eu me abri para conhecer o mundo das artes de verdade, eu me senti em casa. E é isso. Eu tive esses pensamentos e decidi falar aqui do nada. Não preparei cenário nenhum pra gravar. É só porque foi uma coisa que aconteceu, né? Eu vi os 2 vídeos dos meninos e eu senti muita vontade de falar disso. E falar disso, sem roteiro, falar disso dessa forma que eu tô falando aqui, é mais um ato de rebeldia em relação ao marketing tradicional, né? Que eu tô tentando aderir pra minha vida. E se tu quer saber mais dessa minha jornada de autodescoberta profissional, né, mas ao mesmo tempo de autodesenvolvimento espiritual, emocional, intelectual, fica por aqui.